Bom dia, pessoal. Então, conforme eu falei para vocês, a ideia desta aula é recuperar uma aula que a gente precisa ao longo do semestre para fechar as 20 semanas, as 18 semanas, desculpe, de aula. Nós precisamos recuperar nesse sábado. Para a aula de hoje, a ideia é falar da mecânica da biofísica, e na mecânica a gente estuda tanto os movimentos quanto a questão das forças. Então a mecânica é separada na cinemática, que é o estudo dos movimentos, e na dinâmica, que é o estudo das forças. E no caso da biofísica, os movimentos seriam para descrever situações, por exemplo, da busca de alimento dos animais, ou para eles voarem, ou para saltar, para fazer saltos. Então a gente estuda usando algumas equações simples do movimento. Então vocês vão ver que a gente tem que relembrar conceitos do movimento com velocidade constante, que é o MRU, movimento retilíneo uniforme, e a gente relembra também o movimento com aceleração constante, que é o MRUV, ao movimento retilíneo uniformemente variado. Um pouquinho também da queda livre, para descrever a questão dos saltos verticais, como por exemplo um salto de uma pulga, um salto ou uma queda de algum animal de alguma altura pré-determinada. E a gente precisa também estudar a questão das forças. Então a dinâmica da biofísica, por exemplo, para descrever a força que é exercida pelos músculos sobre os ossos para que os seres vivos consigam fazer alguns movimentos. Tá? O Duran se baseia bastante na questão dos músculos do ser humano mesmo. Então, se algum dia alguém for solicitar para vocês a questão das forças que atuam nos músculos, no bíceps, no tríceps, tá? Vocês teriam que saber como calcular isso. Tá? Também é importante para quem vai gerenciar uma academia de ginástica, para que não force demais os músculos sobre os ossos ou alguma coisa assim que possa vir a acarretar algum problema na estrutura da pessoa. Tá? Então a gente vai discutir esses dois temas aí na aula de hoje. Na verdade, acho que a gente começa com movimentos, e se sobrar tempo a gente fala da dinâmica, que ela é um pouquinho mais complicada do que a dos movimentos, tá bem? Esse conteúdo não cai na prova, tá, pessoal? Então na prova, só vai cair na prova seguinte, tá? Na prova da semana que vem não cai ainda. Então, biofísica dos movimentos. Para realizar as tarefas cotidianas, frequentemente os seres vivos precisam se movimentar, e para descrever esses movimentos a gente não precisa de equações muito sofisticadas, porque os movimentos são razoavelmente simples e os resultados não são tão complicados de analisar. Tá? A análise do movimento exige que a gente conheça algumas variáveis, então tem que lembrar esses conceitos, pelo menos para a gente conseguir resolver alguns exercícios. Tá? Variáveis como o deslocamento, tá? Que é a distância percorrida ao longo de uma direção, ao longo de um sentido. Tá? Precisa saber a velocidade com que o movimento foi realizado, e se a velocidade variar, precisaria saber a aceleração com que esse movimento foi realizado. Tá? Lembrando que velocidade está associado com a rapidez de um movimento. Então, quanto mais rápido for um deslocamento, maior é a velocidade. Quanto menos rápido, menor é a velocidade. E com relação à aceleração, ela está associada com a variação da velocidade. Então, quanto mais variar a velocidade, maior é a aceleração. E quanto menos variar a velocidade, menor é a aceleração. Essas grandezas são grandezas vetoriais, tá, pessoal? Então elas precisam de uma intensidade, uma direção e um sentido
para que elas sejam completamente descritas. E aqui tem exemplos do que seria um vetor. Então o vetor a gente representa por uma seta. A intensidade do vetor vai estar associada ao tamanho do vetor. Então aqui, como tem esses quadradinhos aqui, poderia dizer que cada quadradinho tem lado igual a 1, por exemplo. Tá? Então esse primeiro vetor, o vetor A que tem aqui, tem uma intensidade que seria 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então o módulo desse vetor, a intensidade desse vetor seria 6. Tá? E esse outro aqui, o B, o comprimento dele é 1 quadradinho, 2, 3 quadradinhos, a intensidade dele é 3. Tá? E esse outro vetor, C, deu 2 quadradinhos de comprimento, então a intensidade dele é 2. Precisa de uma direção, e aí a direção, no caso do vetor A, é uma direção horizontal. Tá? No caso do vetor B, é uma direção vertical. E no caso do vetor C, ela é uma direção horizontal. O A é diferenciado do C pela intensidade. O A era 6 e o C é 2. Tá? Só que eles também têm sentidos opostos. Então o sentido aqui desse vetor está associado com um movimento, por exemplo, da esquerda para a direita. Enquanto que esse vetor C está descrevendo um movimento da direita para a esquerda. Então falou intensidade, está associado com o tamanho do vetor. Falou em direção, está pensando horizontal, vertical, ou poderia ser ainda inclinada, de um certo ângulo. Tá? E quando fala do sentido, a gente falaria de cima para baixo, de baixo para cima, ou ainda da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Tá? Para lembrar, a gente vai precisar lá, quando for falar da dinâmica, a decomposição de vetores, tá? E vai aparecer um vetor, por exemplo, velocidade, no caso de um salto inclinado, como um salto de um canguru, tá? Ou o salto de um leopardo, uma velocidade inclinada de um certo ângulo. Então, quando a gente tem a velocidade v inclinada de um certo ângulo, a gente consegue achar as componentes desse vetor, que seria v na direção vertical, vy, e v na direção horizontal, vx, a partir de um seno e de um cosseno. Tá? Então a componente horizontal seria v cosseno do ângulo, e vy seria v seno do ângulo. Tá? V vezes cosseno, v vezes seno. Nessa descrição, pode acontecer do vetor não estar exatamente como está escrito aqui. O ângulo pode não ser bem esse. E a gente tem que se preocupar assim, ó. Se a gente está procurando um cateto oposto, um cateto que está na frente do ângulo, a gente multiplica o vetor por um seno. Tá? Então o cateto oposto é a distância que está aqui na frente do vetor, tá? Na frente do ângulo. Cateto oposto, ele multiplica por um seno. E o cateto adjacente, aquele que está colado no ângulo, ele vai ser multiplicado por um cosseno, como aparece aqui. Importante lembrar que se o vetor foi decomposto e a gente sabe só as componentes dele, vy e vx, dá para calcular o módulo a partir dessas componentes usando Pitágoras, basicamente. Então a hipotenusa ao quadrado, que é v ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, que é vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então se eu passar aqui e extrair a raiz desse termo, eu vou ter quanto vale o v, ou seja, a intensidade do meu vetor. Também dá para descobrir o ângulo, se a gente conhece as componentes. Tá? Se conhecer a componente y e x, o ângulo em relação ao eixo dos x, tá? Sempre em relação ao eixo dos x, vai ser a função inversa da tangente, ou seja, o arco tangente. A calculadora vai fazer essa conta para nós. Tangente da menos 1, vy por vx. Tá? Posição vai ser representada por um vetor r. Então, se aqui fosse um ponto e aqui fosse a posição x e y, nós poderíamos representar esse vetor representando o ponto lá, a posição
de um animal, a posição de um objeto, em relação a esse sistema de referências aqui, x e y. Tá? Então a posição vai ser representada por r, em metros. O deslocamento vai ser uma diferença entre a posição final e a posição inicial, em metros também. Importante lembrar aqui que o deslocamento pode ser positivo ou negativo. Se ele for para a direita, vai ser positivo. Se ele for para a esquerda, vai ser negativo. Porque daí a posição inicial seria maior do que a final. Tá? Velocidade média, que vai levar ao conceito da velocidade instantânea, é o deslocamento, uma distância, o deslocamento percorrido, dividido pelo intervalo de tempo que foi necessário para efetuar esse movimento. Então a velocidade é uma medida da rapidez. Tá? Então a velocidade é assumida pelo animal em algum instante de tempo, entre a posição inicial e a posição final. Tá? Em alguma situação, a gente vai ter uma velocidade média. Por exemplo, um animal inicialmente está andando a 5 metros por segundo, e depois ele foi para 10 metros por segundo. Tá? Então, em algum momento entre esses dois, ele assume um valor que é o valor médio. Não é o valor médio da velocidade, não é somar os dois e dividir por 2. Tá? Tem que fazer o deslocamento e dividir pelo tempo. Mas em algum momento ele vai assumir o valor que é o valor médio. Tá? Velocidade instantânea. Então, se a gente pegar um tempo aqui muito pequenininho, próximo de zero, a gente pode dizer que essa velocidade está acontecendo para aquele instante em que ela foi medida. E aí é o caso do que a gente vê nos velocímetros dos veículos, aquele ponteiro, ou hoje em dia digital, indicando a velocidade para cada tempo. Então aquela velocidade que aparece no medidor de velocidade do carro ou da moto é uma velocidade instantânea. E a aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo. Então a gente vai estudar movimentos onde a aceleração é constante. Essa variação vai ser constante com o passar do tempo. E no caso do movimento retilíneo uniforme, essa velocidade é constante, então o deslocamento é constante com o passar do tempo. No movimento com velocidade constante, a gente pode descrever a posição a partir de uma equação horária. A gente usa essa equação para descrever qualquer movimento. Ela é igual à posição em t igual a 0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. É conhecido como equação horária do MRU. Tá? Então, se eu souber a velocidade de um animal que seja constante, e eu quero saber a posição dele passado um certo tempo, seja lá 5 segundos, 10 segundos, é só fazer a multiplicação e eu vou ter a posição para encontrar naquele instante de tempo a posição do animal. Hoje a gente vai resolver exercícios, a gente não vai usar direto a equação horária desse aqui, mas pode servir em algum momento. Tá? Já para o movimento com aceleração constante, são 3 equações que a gente tem que utilizar. Aqui eu não usei S, eu usei X, tá? Mas eu poderia ter usado S como posição. Tá? Posição, X é a posição inicial, x0, mais a velocidade inicial, v0, vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, quando tiver um movimento com aceleração constante, esta é uma equação que a gente pode usar. A outra é a que descreve a velocidade do animal ou a velocidade do objeto com o passar do tempo. Então, lembrem que esse A aqui seria alguma coisa constante. Tá? O A é a aceleração. Tá? Então, aqui teríamos uma equação para a posição do animal, uma equação para a velocidade do animal, e se a gente isolar o t nessa aqui de baixo e substituir na de cima, some o tempo.
Daí dá essa equação aqui que é conhecida como Torricelli. Tá? V ao quadrado é VO ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A vezes x menos x0, onde x0 é a posição em t igual a 0. Posição inicial. Tá? Vamos ver umas situações mais adiante. Ainda pode acontecer uma questão de analisar queda livre. Então, por exemplo, um esquilo se jogando do topo de uma árvore. Alguns vão planar. Tá? Então a gente vai estudar também a questão da planagem. Mas poderia cair em queda livre. Por exemplo, se ele fechar aquelas membranas que ele tem entre os dedos, tá? Que é chamado de patágio. Tá? Então, se ele fechar aquelas membranas, ele cai em queda livre. Depois ele pode parar ou não. Então, se ele cair em queda livre, as equações associadas com a queda livre são essas aqui. Ó. Aí é um movimento acelerado. Tem uma aceleração gravitacional apontando aqui para baixo. Ele é sempre constante, então ela é um MRU, V, movimento com aceleração constante. E a velocidade vem aumentando conforme o tempo vai passando. Só que ela aumenta de uma forma quase quadrática aqui. De 0 vai para 10, de 10 para 20. E aqui a posição vai ficando cada vez mais longe uma da outra. Tá? As equações são as equações do MRU, só que a gente usa a aceleração como sendo menos g. Então está aqui a posição do objeto na vertical, velocidade inicial na vertical vezes o tempo, menos aceleração da gravidade, t quadrado por 2. Antes era S, ou era x, igual XO, mais VOT, mais a aceleração t quadrado sobre 2. Aceleração t quadrado sobre 2. Tá? Agora é menos gt quadrado sobre 2. Então é só botar o A igual a menos g. Nas equações que nós tínhamos antes. Tá? A equação para posição, a equação para velocidade e a equação de Torricelli, que não envolve o tempo. Tá bem? Alguns exercícios aqui, eu já vou resolver eles na sequência. Então, um primeiro exercício para identificar a questão da equação horária do MRUV. Então, se aparecer aqui uma posição com um tempo elevado ao quadrado, significa que nós temos um movimento com aceleração constante. Se aparecesse uma posição com um tempo apenas na 1, como por exemplo se não tivesse esse 10 aqui, tá? Tivesse cortado esse 10t ao quadrado, aí nós teríamos um movimento com velocidade constante, seria um MRU. Tá? Então aqui no primeiro caso um MRUV, um movimento com aceleração constante. Um exercício aqui do livro, do Duran, um gato precisa se deslocar horizontalmente 100 metros para alcançar um rato morto. Quando ele começa a correr com aceleração uniforme, então ele tem aceleração constante, uma coruja que está 20 metros acima do gato tem uma velocidade de 5 metros por segundo e desce em linha reta até o rato. Qual deverá ser a sua aceleração? A aceleração da coruja, para que ela chegue ao rato juntamente com o gato. Tá? Outro exercício do Duran. Quanto tempo leva um objeto para cair de uma altura de 40 metros, partindo do repouso? Que distância esse mesmo objeto percorre no dobro do tempo? Outro exercício do Duran. Uma pulga faz um salto vertical para cima. Então a gente vai usar aquela questão da queda livre, com velocidade de 5 metros por segundo e alcança uma altura de 80 centímetros em um tempo t1. Qual o valor de t1? Letra B. Qual a velocidade da pulga ao descer e tocar o solo novamente? Tá? Então todos esses exercícios estão no Duran. Acho que esse de cima não tem, o primeiro não tem. Os demais tem no Duran. A gente vai resolver aqui. Tá? O exercício número 2 está resolvido lá, os outros não. Tá? Então vamos fazer. O primeiro, a posição é dada por essa equação, então tem um t ao quadrado, é um movimento uniformemente variado. O que ele pede? Posição inicial, velocidade para qualquer instante e a sua aceleração.
Então, se a gente comparar com a equação que eu apresentei a recém, do movimento com aceleração constante, o XO, que é a posição inicial, vai ser igual ao 5 que aparece aqui em cima. Então, posição inicial, 5 metros. Porque aqui está dito que x está em metros e o t está em segundos. Tá? Se eu comparo o outro termo, aquele que tem um t elevado na 1, vai dar a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Mas ele não pede a velocidade inicial, ele pede a velocidade para qualquer instante de tempo. Tá? Já vamos ver como é que a gente resolve isso. Vamos pular para C primeiro. Qual a aceleração? Então, a aceleração, se eu comparar esse termo com aquele que tem lá, metade da aceleração vale 10. Então, quanto vale a aceleração? Se a metade vale 10, a aceleração vale o dobro disso, vale 20. Né? Então, ó, se A dividido por 2 vale 10, o 2 passa multiplicando, a aceleração vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Para achar a velocidade para qualquer instante de tempo, como é um movimento acelerado, nós teríamos que colocar uma equação horária para a velocidade. V é o VO mais o A vezes o T. O VO a gente achou que era 2, é só comparar aqui. VO vale 2, mais a aceleração, que é 20, vezes o tempo. Então isso aqui vai dar a velocidade para qualquer instante de tempo. Se eu quiser para t igual a 1, vai ficar 2 mais 20 vezes 1. Daria 22 metros por segundo. Se eu quisesse para t igual a 5, vai ficar 2 metros por segundo mais 20 vezes 5. 20 vezes 5 é 100. 100 mais 2, 102 metros por segundo. Tá bem? Outro exercício, esse aqui está resolvido no Duran. Aqui eu fui fazer uma simulação com desenho, tá? Coloquei o gato, achei na internet, coloquei aqui uma pomba para representar a coruja, mas deveria ser uma coruja. Tá? A coruja está 20 metros acima do gato e o rato morto está aqui. Tá? 100 metros de distância do gato e a pomba está a 20 metros... A pomba não, a coruja está a 20 metros acima do gato. Então diz assim, o gato começa a correr com aceleração de 1 metro por segundo e nesse mesmo instante a coruja que está aqui em cima está com velocidade de 5 metros por segundo e desce em linha reta até o gato. Qual a aceleração para que chegue ao rato juntamente com o gato? Então, para que a coruja chegue exatamente ao mesmo tempo aqui. Então, é um movimento acelerado, o movimento do gato. Então, nós vamos usar aquela equação da posição lá. Velocidade inicial do gato é 0. Tá? Ele começa a correr. Tá? Então, ele partiu do 0. A posição, vamos pensar o x0 igual a 0 também. Posição dele vai ser 100 metros. Aqui. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade inicial dele é 0, porque ele partiu do repouso. Então ficou só esse termo, 1 meio do A vezes o T ao quadrado. O A vale 1, está no enunciado do exercício. Então nós temos essa equação aqui. Dá para achar o tempo que o gato leva para chegar no rato. Tá? Resolvendo, esse 2 passa multiplicando, fica 200. O T vai ser raiz de 200. 14,4 segundos. Nesse intervalo de tempo daqui até aqui, 14,4 segundos, a coruja tem que descer com a aceleração que a gente está procurando e chegar lá no rato. Então vai precisar dessa distância que ela vai percorrer aqui. E por Pitágoras a gente consegue também achar essa distância. Aqui nós temos um cateto que vale 20, um cateto que vale 100. Então a hipotenusa é... A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. 20 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Fazendo a conta e depois extraindo a raiz para achar o D, vai dar raiz de 10.400, que é 101,98 metros. Então a distância aqui da coruja
até o rato, nessa inclinação que aparece aqui, é 101,98 metros. É mais do que o gato percorreu na horizontal. Mais do que o gato percorreu na horizontal. Coruja tem velocidade inicial 5 metros por segundo e o movimento é acelerado. Então a equação ainda é a mesma. A distância a gente vai colocar aqui 101,98. Velocidade inicial dela a gente vai colocar 5 metros por segundo. E a aceleração é o que a gente está procurando. No tempo a gente vai colocar o tempo que tem que ser igual ao tempo que o gato percorre na horizontal. Tá? Então assim, 101,8. Aqui está a velocidade inicial vezes o tempo é 14,4. 1 meio da aceleração vezes 14,4 quadrado. Tem que ir para a calculadora, vai fazer essa multiplicação primeiro, 101,98, passa esse termo para o outro lado, menos isso aqui, vai ser 1 meio da aceleração vezes isso aqui ao quadrado. E aí dá para achar a aceleração. Vai chegar em 0,31 metros por segundo. Tá? Depois, se vocês não conseguirem fazer, vocês me perguntem. E daí eu explico como resolver aí certinho. Vamos fazer no quadro, passo a passo, que daí vocês, fica mais claro para vocês. Tá? Esse exercício resolvido que está no Duran. No livro do Duran. Outro exercício. Quanto tempo leva um objeto para cair de uma altura de 40 metros, partindo do repouso, e que distância esse mesmo objeto percorre no dobro do tempo? Então é queda livre, S é VOT menos GT ao quadrado, e aqui tem que tomar o cuidado, tá pessoal? Como está caindo, a posição inicial, o Y igual zero, está lá na parte de cima, e para baixo do zero a gente tem valores negativos, tá? Então, como aqui é 40 metros de altura, a gente vai ter que colocar menos 40. Tá? Outra coisa, é uma queda de uma determinada altura. Então, quando é queda, ele não foi jogado. A velocidade inicial dele é nula. Tá? Então, aqui menos 40. Por quê? Porque o ponto está abaixo do ponto inicial. Menos 40 metros. V0 vale zero. Esse termo não tem. Igual menos GT quadrado sobre 2. O G vale 9,8, sempre está para nós. Aceleração da gravidade. Alguns autores arredondam para 10, mas o Duran não o faz, então vamos usar 9,8. Tá? Se não tivesse colocado esse sinal de menos aqui, ia ficar uma raiz que não existe, porque seria a raiz de um número negativo. Então tem que cuidar quando a altura está abaixo do ponto inicial. Na vertical, essa altura é negativa. Tá? Menos com menos dá mais. Dá para passar o 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes 40, 80. Dividido por 9,8 vai ser o t quadrado. Tá? Então, se eu extrair a raiz, 2 vezes 40, 80, dividido por 9,8, extrai a raiz, vai dar o t. Então, raiz de 80 por 9,8, 2,8757 segundos. Se quiser fazer a segunda parte do exercício, quer saber que distância foi percorrida no dobro do tempo. Então vamos fazer 2 vezes esse tempo e vamos procurar o S, que é a altura que ele vai estar. Tá? Então o dobro do tempo, 2 vezes 2,857, dá 5,714 segundos. Colocando na mesma equação, com o V0 igual a zero, eleva ao quadrado esse tempo, multiplica pela aceleração da gravidade, 9,8, divide por 2, vai dar menos 159,98. Então, aproximadamente 160 metros ele caiu. Tá? Sinal de menos é de novo, porque está abaixo do ponto inicial. Tá? Ela caiu lá de uma altura lá de cima aqui e chegou lá embaixo, um número negativo, portanto, de altura. Tá certo? No outro exercício, uma pulga faz um salto vertical
com uma velocidade de 5 metros por segundo e alcança uma altura de 80 centímetros em um tempo t1. Não saltou lá de baixo, essa altura é positiva, porque a origem está lá embaixo. Tá? O que mais? A velocidade inicial não é zero. Nós vamos usar a mesma equação que nós tínhamos antes para queda livre, só que agora esse termo aqui não é zero. O V0 vale 5. A altura, o S, vale 80, mas como o G está em metros por segundo ao quadrado, nós temos que colocar 0,8 metros para poder fazer a conta. Tá bem? Então V0 vale 5, o S vale 0,8 e a equação é essa aqui. Então vamos ficar com isso. 0,8 é igual a 5t menos 9,8 dividido por 2, t quadrado. Que dá Bhaskara, né, pessoal? Então 9,8 dividido por 2 é 4,9. Passa para o lado esquerdo, fica mais 4,9t quadrado. Passa o 5 para o lado esquerdo, fica menos 5t, mais 0,8 igual a 0. Como resolve? Se alguém não lembra, me pergunta depois, tá? A gente vai dizer que esse valor aqui, coeficiente é A, este aqui é o coeficiente B, e este aqui é o coeficiente C. A resolução do tempo para esta equação aqui vai ser dada por isto aqui. Então, o B é o menos 5, o A é o 4,9 e o C é 0,8. Colocando aqui nessa expressão e fazendo os cálculos, a gente consegue chegar em 0,82 segundos, tá? Ou 0,199 segundos. Então, aqui está a montagem, menos o B, que vale menos 5, mais menos o B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 4,9, vezes o C, que vale 0,8, dividido por 2 vezes o A, que é 4,9. Então vai ficar com isso aqui, sinal de mais dá o 0,82, o sinal de menos dá o 0,199. Ah, mas por que tem dois resultados? Bom, porque a pulga subiu a uma altura que é maior do que 80 centímetros. Tá? Então ela passou uma vez na subida e depois passou na descida novamente. Ela subiu, chegou à altura máxima e depois desceu. Aí quando ela desceu, ela passou de novo. Tá? Então o primeiro na subida é 0,199 e na descida é 0,82 segundos. Certo? Qual a velocidade da pulga ao descer e tocar o solo novamente? Tá? Então, quando tem um movimento de lançamento de projéteis ou algum salto vertical, se ele saltar com uma velocidade de 5 metros para cima, ele volta com a mesma velocidade na queda, desde que a gente despreze o atrito com o ar, tá? Então aqui a gente está pensando em desprezar o atrito com o ar. Então a velocidade na queda, na descida, quando chegou lá no solo novamente, vai ser só menos 5 porque o sentido inverteu. O mais 5 apontava para cima, o menos 5 aponta para baixo. Tá? Aí a velocidade. Num salto, nós vamos ter um movimento que é conhecido como movimento parabólico. Tá? Ou poderia dizer lançamento de projéteis. Então, inicialmente, vai ter uma velocidade inicial inclinada, que é V0. Essa velocidade inicial vai sendo decomposta na componente x, e aqui aparece esse pedacinho Vx e esse outro pedacinho Vy. Tá? Na direção x, a velocidade vai ser a mesma em qualquer parte do movimento, ela vai ter o mesmo valor ao longo da direção x. Já na direção y, percebam aqui, começa com V0y, mas logo em seguida diminui, ficou menor o vetor. Depois lá no ponto 2 ficou menor ainda.
Quando chegou aqui na altura máxima, que a gente vai chamar de h, a velocidade y é zero. Só tem velocidade x. Depois ela começa a aumentar, só que agora negativamente, porque a velocidade está apontando para baixo. Então o V4Y começa pequenininho, depois lá no V5 já ficou maior, e lá no V6 ficou maior ainda. Tá? Importante aqui, tá, pessoal, é que se a gente fosse fazer lá por Pitágoras, que a velocidade é o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado, o valor dela vai ser o mesmo em todos os pontos da trajetória, o V ao quadrado, porque tem que ser igual à velocidade inicial que se tem aqui, ó. Tá? Outro movimento onde a gente está desprezando também o atrito com o ar. Tá? Se quisesse achar as componentes das velocidades, tá aqui de novo, Vx é V0 cosseno. Faltou o zero aqui. Tá? É V0 cosseno θ. E o V0y é V0 seno de θ. Tá? Então em x a gente vai ter um movimento com velocidade constante. O comprimento da setinha horizontal aqui é a mesma em qualquer um desses pontos que foram olhados. E em y a gente vai ter um movimento com aceleração constante, que é como se fosse um lançamento vertical. A bolinha vai subir, lá em cima a velocidade vai ser zero, depois vai começar a aumentar a velocidade, vai aumentar. Exatamente nesse ponto, esse V6y vai ser igual ao V0y que tinha lá, só que em sentido contrário, conforme o exemplo que a gente fez agora, pouco, da pulga, tá bem? Um ponto importante aqui são a altura máxima do movimento parabólico, que a gente chamou de h, e o alcance, que a gente chamou aqui de a. Essas duas expressões o livro faz de uma forma diferente. Eu vou usar já a expressão resultante da altura máxima e do alcance máximo. Aí vou colocar as duas expressões aqui para vocês. A primeira, o alcance é 2 vezes o tempo vezes a velocidade em x. E se fizer isso usando as equações que a gente tem do movimento MRU, isto vai dar v ao quadrado sobre g seno de 2 vezes o ângulo que aparece aqui, ó. Tá? Esse ângulo em graus, tá bem? Esse ângulo em graus. Então isso vai ser o alcance, o quanto que foi percorrido a distância na horizontal. Tá? E a altura máxima vai ser dado por essa expressão aqui, é V0 seno do ângulo vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo que leva para subir, tá, pessoal? É o tempo até aqui metade da trajetória. Por isso que antes era 2t, porque leva 1t para subir, 2t para subir, ou melhor, 1t para subir e mais 1t para descer. Então daria 2t aqui na direção horizontal e na vertical é 1t só. Tá? Fazendo a conta, fazendo as decomposições, usando as equações horárias, aquelas que eu apresentei para vocês, a altura máxima fica 1 sobre 2g, v0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, seno do ângulo depois elevado ao quadrado. Calcula o seno primeiro, depois eleva o valor ao quadrado. Tá? A aplicação está no Duran. Salto em distância. Tá? Um atleta vai realizar um salto em distância. Quando iniciar o salto, ele tem uma velocidade de 10,5 metros por segundo. O seu centro de massa está a 60 centímetros do chão. Que distância o atleta saltará? Na horizontal, tá? Salto em distância. Vamos lá. Aqui tem uma conta que a gente vai aprender um pouquinho mais quando for falar de outras situações de conservação de energia, tá? No movimento. Dá para saber a partir desta velocidade qual é que vai ser a velocidade na direção y, tá? Ou melhor, dessa velocidade não, do centro de massa, desculpe. Então essa velocidade, quando for saltar, vai inclinar, e quando inclinar dá para saber qual vai ser a velocidade inicial em y. Vai precisar do centro de massa,
que está a 60 centímetros do chão, 0,6, e vai ser raiz quadrada de 2 vezes o G vezes a altura do centro de massa. Tá? Então, extraindo a raiz desse produto, dá 3,43 metros por segundo, é a altura, é a velocidade inicial em Y. Dá para saber o ângulo que aconteceu o salto. Então a gente tem a velocidade em X, que é 10,5, e a em Y é 3,43. Então nesse salto aqui, o ângulo que ele saltou foi 18,09 graus. Tá? Como é que faz a conta? Faz a divisão da velocidade Y pela velocidade X, 10,5, e vai para a calculadora e calcula o inverso da tangente. Normalmente na calculadora tem uma tecla que é só a tangente, e tem a outra, o inverso da tecla é fazer o shift vezes a tecla. Vai aparecer uma tangente na menos 1. Tá? Algumas aparecem aqui a notação TAN de tangente, tá? E aqui eu coloco tangente TG, tá, pessoal? Se quiser saber o alcance, a gente vai para a expressão que eu já apresentei para vocês. Então é V0 quadrado sobre G vezes seno de 2θ. Agora a gente tem o ângulo. Então aqui a gente tem a velocidade inicial, que é 10,5. Tem o G, que é 9,8. Seno de 2 vezes 18,09. Vai para a calculadora. Faz 2 vezes isso, calcula o seno. Faz vezes isso aqui ao quadrado dividido pelo 9,8. Vai dar 7,35 metros. Mas daí seria de se esperar. Bom, então já achamos o alcance, já achamos qual é a distância que o salto percorreu. Na realidade, está faltando ainda um pedacinho, porque isto aqui é a distância horizontal a partir da altura que ele estava. Ele já estava a 60 centímetros quando ele executou o salto, o centro de massa. Tá? E quando ele cai, ele encolhe as pernas, então o centro de massa cai até o solo. Então tem mais um pedacinho aqui de deslocamento ao longo da horizontal, que a gente vai calcular usando uma queda livre. Tá? Então aí a posição dele é V0t menos gt quadrado. Ele vai cair ainda 60 centímetros e a gente pode achar o tempo que ele leva ainda para efetuar essa queda até o chão. Tá? Então é isso que a gente faz. 0,6 está abaixo da posição original, coloca um sinal de menos. Está aqui a velocidade em Y que ele tem, agora está caindo com a velocidade sinal contrário daquela lá, menos 3,43. Já passou todo o topo da trajetória parabólica, está caindo, tá? A velocidade é negativa, menos 3,43, menos o GT quadrado, vai dar Bhaskara, tem que resolver por Bhaskara, vai achar quanto vale o tempo. Esse tempo é 0,14 segundos. Tá? O outro tempo é negativo, tá? Então só tem uma solução aqui. 0,14 segundos. Com esse tempo, dá para saber o quanto que percorreu em X. Lembrem que em X é Vx vezes o tempo. Tá? Que a velocidade é constante em X. Então pegamos a velocidade, 10,5, vezes esse tempo de 0,14, dá ainda mais 1,52 metros, só pela descida do centro de massa do atleta. Tá? Então tem o alcance, que é o salto a partir dos 60 centímetros, alcançou 7,35 centímetros, e ainda tem mais 1,52, que é a queda do centro de massa dele. Então no total, temos que somar essas duas distâncias. O alcance mais o quanto ele percorreu na queda do centro de massa vai dar 8,87 metros. É a distância que percorreu esse salto. Tá?
Quando a gente faz lá a questão da energia, a gente volta a calcular essa velocidade inicial em y aqui, tá? Se ficou meio na dúvida, assim, como é que chega nela. Esse exercício está resolvido no Duran, não tem os passo a passo que eu fiz aqui, tá? Mas tem a resolução para chegar nos 8,87 metros. Tá? Outra aplicação, o salto de uma pulga quando ela faz um salto inclinado. Então, por exemplo, aqui ó, foram feitas observações cuidadosas do salto de uma pulga e elas mostram que a trajetória do salto na realidade não é vertical, como eu falei no outro exercício. Tá? Ao invés dela subir verticalmente e descer verticalmente, ela faz uma inclinação de 87 graus. É quase 90 graus em relação à horizontal. É quase vertical, não é bem vertical. Então está fazendo uma parábola bem, um pico bem elevado. Tá? Bom, com esses dados podemos encontrar a altura e o alcance do salto da pulga. Esses dados aqui tem no Duran, então a gente vai calcular essa altura e o alcance. Como que faz? O alcance horizontal vai ser bem pequenininho, porque esse ângulo é bem grande. Tá? Então, V0 ao quadrado por G seno de 2θ, velocidade 1,3, o ângulo 2 vezes 87 graus, faz o seno, multiplica e depois divide por 9,8, vai dar 2 centímetros, 0,02 metros, 2 centímetros. E a altura, V0 seno do ângulo vezes o tempo, ou seja, essa expressão aqui, colocamos os dados na expressão, calcula o seno de 87 e depois pega o valor que foi calculado e eleva ao quadrado. Essa altura vai dar 9 centímetros. Eu acho que tem algum equívoco aqui, tá, pessoal? Nesse resultado, não deveria dar tão baixo assim. Eu vou refazer depois. Deixa eu refazer aqui para ver se não está errado. Pode ser que a calculadora tivesse em deg, em graus, em grados. Vamos ver aqui, 87, é seno, tem que botar seno de 87 igual ao quadrado vezes 1,3, que a velocidade é muito pequena, tá? Ao quadrado dá 1,68 dividido por 2 dividido por 9,8 dá 0,086. É 9 centímetros, é uma altura bem pequenininha essa aqui, tá? Uma altura do salto da pulga de só 9 centímetros. Naquele outro exemplo, a pulga saltou mais que 80 centímetros, tá? Então isso pode acontecer. Então é um salto bem pequenininho. Com essa velocidade. Mas, se vocês lerem lá o Duran, ele vai dizer que a aceleração da pulga, tão logo que ela salta, é uma aceleração muito grande, tá, pessoal? Então ela faz variar a velocidade do zero para uma velocidade bem grande logo no início. Tá? Eu não me recordo agora os valores, mas eu acredito que a velocidade deve ser maior do que 1,3 metros por segundo. Deve ser um pouquinho maior que isso aí. Aí o alcance fica maior do que os 9 centímetros. Tá? Interessante aqui, ó. Interessante é que uma pulga encolhe suas patas por um tempo de 1,25 milissegundos. E a aceleração por parte dos músculos chega a 100 vezes a aceleração da gravidade. O que dá 100 vezes 9,8 dá 980 metros por segundo. Tá? Só que o tempo que ela fica atuando é bem pequenininho, tá? É 1,25 milissegundos, é 10 a menos 3 segundos. Tá bem?
Já para um gafanhoto, o alcance é de 80 centímetros e a inclinação máxima é de 55 graus. Está lá no Duran. Tá? Então a gente pode calcular qual é que vai ser a velocidade dele. Tá? Então pegando aqui a equação do alcance, colocamos o A, que vale 80, multiplicado por G, dividido por V0 ao quadrado, ou melhor, dividido por seno de duas vezes o ângulo, a gente consegue achar o V0 ao quadrado. Então, se eu quiser o V0, extraio raiz dessa fração, fica G vezes o R, vezes o alcance, por seno de duas vezes o ângulo. Isso vai dar uma velocidade inicial de 2,89 metros por segundo, que é bem maior do que está aqui no exercício da pulga. Por isso que eu acho que aqui o exercício pegou uma velocidade muito pequena. Tá? O gafanhoto tem uma velocidade um pouco maior aqui, se comparado com o exercício anterior. Passou já aí 45, 50 minutos. Eu vou deixar a dinâmica da biofísica para a próxima aula, mas só para introduzir os conceitos, a ideia é discutir, por exemplo, tá, pessoal, a questão do torque muscular, que está associado com duas componentes da força que atuam, que os músculos fazem atuar sobre os ossos. Tá? Então aqui tem o bíceps, que está exercendo força sobre o antebraço, tá? Sobre os ossos aqui do antebraço. E ele tem duas componentes. A gente pode decompor ele numa componente na direção do antebraço, tá? Que é essa que chamou de P, e uma que é perpendicular ao antebraço. Tá? Perpendicular ao antebraço. Então aqui, no primeiro caso, essa força perpendicular vai ser a força chamada de rotatória. Tá? Ela vai fazer girar o antebraço. E a outra simplesmente vai forçar o osso bater no outro osso, tá? Ou bater na cartilagem que tem aqui entre os dois. Tá? Vai fazer comprimir um osso contra o outro. Tá? Então, essa força, que é R, vai fazer girar um braço de alavanca, tá? Em todas as situações que tem aqui. E o que se percebe é que essa força, se ele está nas duas extremidades aqui, muito próxima à situação do braço esticado ou do braço completamente dobrado no seu cotovelo, tá? Essa força tem valores razoavelmente pequenos. Aqui é pequeno, aqui é pequeno. Tá? A rotatória tem menor magnitude, e já a outra força, que é a de compressão, tem um valor maior. É só olhar o tamanho dos vetores, tá, pessoal? Então aqui a de compressão tem um valor maior e a de rotação tem um valor menor, a rotatória. Tá? Já aqui nessas posições ela vai mudando. Então a gente tem condições de calcular isso a partir de um conceito que é chamado de momento ou torque de uma força. Tá? Uma força que provoca um giro vai ter um torque. Percebam que nessas situações aqui, cada uma delas vai apresentar um torque diferente. Por quê? Porque depende da força perpendicular e do braço de alavanca. Por isso que aqui aparece uma força que vai aumentando. Começou assim, aumentou a força, depois aumentou ainda mais, aqui quando chegou em 90 graus, o braço e o antebraço. Tá? E aqui a força começou a diminuir e depois diminuiu por último nessa situação aqui. Basicamente, então, durante o movimento, o torque da articulação não é uniforme, porque depende da distância perpendicular da força, que vai mudando, ou ainda poderia dizer
que a força perpendicular ao braço de alavanca vai mudando. Tá? A componente rotatória é a componente perpendicular ao antebraço, é aquela que é responsável pelo torque. E quando o ângulo associado com a compressão for maior que 90 graus, ele puxa o osso para fora da articulação. E quando for menor que 90 graus, ele empurra o osso contra a articulação. Tá? Então aqui a gente está pensando nessas situações que foram apresentadas aqui. Então quando o ângulo for maior que 90 graus, ele empurra o osso contra o osso, tá lá o P para cá. E quando for um ângulo menor que 90 graus, aqui vai forçar na direção de separar uma do outro, tá? Mas isso a gente retoma na próxima aula, que daí vai ser uma aula assíncrona de novo, tá? Mas a ideia é calcular situações assim, ó, tá, pessoal? Como essa que nós temos aqui, e também situações assim, que é um exercício do Duran. Tá? Então aqui tem as distâncias, calcular o momento das forças e descobrir alguma força que seja necessária aqui. Tá? Também assim, e aí o exercício vai começando a complicar. Tá? Exercício 35, página 65 do Duran, está inclinado, e normalmente quando está inclinado é mais difícil de fazer os cálculos das forças. Percebam aqui que tem outras situações, tem essa aqui, também está inclinado. Tá? No caso de uma avaliação, a gente não vai pegar os pontos inclinados, vai procurar fazer algo parecido com essa aqui, que forma um ângulo de 90 graus, fica mais fácil de calcular. A gente vê na próxima aula, se não vai aparecer contas assim, ó, por exemplo, tá, pessoal? Que aqui eu fiz só para demonstrar como seria para calcular o caso da interação dos nervos com os ossos, tá? Em determinadas situações. Então aqui a pessoa está agachando, teria que cuidar da questão do peso, qual é a força que está exercendo sobre o tendão e assim por diante, tá? E aqui tem a resolução. Então na próxima aula a gente continua com a dinâmica da biologia. Tá bem? Vou parar por aqui. Deixa eu chegar só até o final. Tem alguns exercícios aqui. Se quiserem fazer esses associados com o movimento, vocês já podem ir fazendo, o 3 e o 4. Então tem aqui um de um leopardo que salta com um ângulo de 25 graus. Achar o alcance, achar a altura máxima. Tem um gato de novo, só que agora eu mudei os valores. A distância aqui é 80 metros e a coruja saltou numa altura de 60 metros. Tá? Para treino, tá bem, pessoal? Tem ainda mais dois. Um da equação horária e outro agora com um leopardo. Esse já foi feito, né? Acho que está igual ao anterior. Um leopardo 18 metros me perdi aqui. Tá? Então o 6 não precisa fazer porque está igual ao 4. Ao 3. Tá bem? Isso aí, pessoal. Então tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.